Olá, tudo bom? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live sobre engenharia civil e advogado ambientalista. Eu trago aqui para você esse tema que talvez seja incomum aí, né? Quem está ingressando na área ambiental vai precisar ter esse pool de advogados, esse conjunto de profissionais multidisciplinar para te levar à solução do conflito ambiental, para prevenir conflitos ambientais. E para saber como que a gente trabalha com esse profissional, hoje eu trouxe aqui para vocês o doutor Abel. Ele, que ó, autor, doutor Abel Galindo, autor de vários livros. Ele é engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Alagoas, mestre em geotecnia e, ao longo de tantos anos, conselheiro do CREA também, em Alagoas, ao longo de tantos anos de profissão, como a gente vai conversar agora, um ponto que se destaca, que eu conheci, é, infelizmente, pelo maior crime ambiental em área urbana do mundo, que é o crime que ocorreu lá na Braskem, lá em Maceió, e quem, nos últimos anos, e quem desvendou a origem desse crime, a origem técnica, que conseguiu entender tudo isso, é o Dr. Abel, que está aqui com a gente. Então, Dr. Abel, seja muito bem-vindo a todos os que estão assistindo agora e aos que vão assistir depois. Vamos lá, tenho certeza que vocês vão sair daqui, olha, muito diferente como vocês entraram. Venha cá, professor Abel já está aqui. Tá entrando. Entrou? Pronto. Agora sim. Olá, professor. Boa noite. Pronto. Sim. Boa noite, professora, doutora Juliana. Muito E obrigada, viu? todos que estão nos assistindo, né? Sim, que É vão um assistir prazer, depois também. também, né? É um Sim. prazer participar com vocês dessa troca de ideias, de informações, viu? Eu estou às ordens de vocês, que estiver dentro da minha área, dentro do meu conhecimento, pode dispor, eu estou às ordens. Ai, que bom. Olha, primeiro, muito obrigada por ter aceito esse convite. Já é a segunda live que nós fazemos juntos, né? É sempre um prazer aprender tanto com o doutor. Vamos lá, vamos comentar hoje sobre engenharia civil. Eu queria que, por favor, o senhor que já foi, inclusive, professor na área de engenharia ambiental, né? Como o senhor comentou aí na Universidade de Maceió, de Alagoas, na Universidade Federal. Como que é o trabalho do engenheiro junto com o advogado ambientalista e, de maneira geral, nessa análise dos danos ambientais ou evitando os danos ambientais? Professora Juliana e demais, a minha formação, como você falou, é de engenharia civil, geotécnico, professor de várias disciplinas do curso de engenharia. E entre as disciplinas do curso tem geologia de engenharia. E nessa geologia de engenharia tem lá uma parte ambiental, na área do solo, né, por que diz respeito a solo. Então, quando o engenheiro geotécnico ambientalista, quer dizer, não é engenheiro ambientalista, é um engenheiro que tem o conhecimento ambiental. Né? Meu conhecimento, por exemplo, meu conhecimento não é um conhecimento do engenheiro ambientalista, né, que é especialista, que sabe, né, que faz os projetos ambientais, não é o meu caso. A gente dá um suporte, por exemplo. Aí, na questão vai se precisar fazer um projeto, como recentemente eu parecer sobre um projeto de saneamento de um grande conjunto de prédios, aí precisa você fazer a, a questão dos poços, dos poços absorventes, são os poços que ficam ao lado das fossas sépticas, e esses poços têm que ser devidamente
projetado, estudado com relação às camadas que vai ser e a distância para o lençol freático. Isso aí a gente orienta, né? A gente faz os testes, né? Faz os testes de teste de absorção do terreno, vê as camadas que tem e vê principalmente a profundidade do lençol freático. Isso aí fica na parte da agenda, da geologia, da geotecnia. Então, a gente faz um relatório informando e também a gente mede a capacidade de absorção do solo, absorção do efluente, daquilo que vem da fossa séptica, entendeu? Da fossa, entendeu? Isso aí a gente faz esse estudo mostrando direitinho. Do mesmo jeito, professora, com relação a aterros sanitários, também é uma área que a gente dá o apoio aos especialistas de meio ambiente, de estudar as camadas de solo que estão lá embaixo. É muito importante, você, numa área que vai fazer uma instalação de um aterro sanitário, muito importante estudar as camadas rigorosamente para não permitir que o chorume é altamente... o chorume é o que sai do aterro, né? É o que sai do aterro, aquela coisa preta, né? Aquela gosma preta, aquela coisa, né? E é altamente contaminante, né? O chorume. É muito tóxico, inclusive. Então, nós, na área da geotecnia, geologia, informamos se há camadas que possam impedir desse chorume chegar ao lençol freático, que está lá profundo, né? Tem que estar bem profundo. E aí, sempre tem que ter uma camada impermeabilizante. Se não tiver, tem que fazer, então, uma camada impermeabilizante lá, certa quantidade tem que ter as camadas primeiro absorvente, para deixar o chorume penetrar, mas lá, a uma certa profundidade, faz uma camada impermeabilizante. Isso aí como impermeabiliza uma piscina, né? Do mesmo jeito, né? Isso aí tem os procedimentos direitinho. Então, a gente tem esse conhecimento, a princípio, é logo Hoje, toda a construção civil, toda a construção, prédio, casas, só é permitido construir se tiver uma licença ambiental. E a licença ambiental, né, a gente está, né? A licença ambiental exige, né? Onde é que vai ser jogado as águas usadas, né? Como é que vai ser o saneamento do prédio, se vai ser, se é ligado a uma rede coletora que leva para um emissário submarino, né? Se é um emissário submarino, ou se leva a destinação dessas águas usadas, né? Isso também é a gente que faz esse estudo para eles e mostra. Também, outra coisa, tem prédios que tem o lençol freático que está logo em cima, né? Ele tá, que vai ter que usar um sistema de rebaixamento do lençol freático. Então, o meio ambiente exige um parecer de que aquele rebaixamento do lençol freático não vai afetar a região, entendeu? Então, é por aí. Nós, engenheiros da área de geologia e tecnologia, a gente trabalha nesse sentido aí, viu? Okay? Ou seja, é tudo ligado ao solo, de maneira geral. Tudo ligado ao solo. Tudo que diz respeito ao solo, a gente entra. Aí nós somos chamados para fazer o estudo de contaminação ou não, né? Contaminação ou não, entendeu? E é importante a gente deixar isso, até alertar isso para os alunos, para quem está nos assistindo, porque hoje em dia é importantíssimo quando eu falo com eles, olha, vocês precisam entender os bens ambientais que aquela empresa utiliza, seja para montar uma jornada SG, seja para entender se ela praticou algum crime ambiental ou não. E um dos fatores é o solo. Então, de repente, é uma construção que já foi feita no solo contaminado, que ninguém sabe, não teve praxe, não está averbado na matrícula do imóvel, como deveria estar, né? A área contaminada. Ou a prefeitura não comenta, ninguém comenta. Então, assim, tem uma empresa, vai fazer o diagnóstico do que está correto, do que não está correto ali. Um dos pontos é entender o solo que ela está, ou seja, de uma construção, do que for, né? Um shopping, um empreendimento, um local de entretenimento, né? Vou fazer um show lá em alguma área. Então, para tudo isso é importante ter esse engenheiro civil com essa especialidade de geotecnia
para ele avaliar aquele solo. Olha, tá tudo certo, pode fazer um show aí, ou essa fábrica tá em local errado. É esse a contribuição que esse profissional pode dar para o advogado. É muito importante o que a senhora está falando, professora, porque acontece que determinada região foi um aterro, às vezes, um aterro, nem antigamente, né? O aterro era o depósito de lixo era, né, numa área assim mais afastada, mas ela não tinha nenhum tratamento. Depois tirava aquilo lá, ou aterrava e deixava lá. E depois disso se fazia, sem ter o conhecimento, se fazia o empreendimento em cima daquele aterro, dentro debaixo do aterro, a camada de lixo, que é um perigo muito grande, né? Vocês aí em São Paulo já tiveram uma experiência dessa do shopping, que, né, vocês sabem disso, né? Por conta de quê? Porque o lixo, ele produz um gás carbônico extremamente inflamável esse gás. Então, então aqui em Maceió tem uma região que teve um aterro antigo, um lixo antigo, e hoje não, hoje já foi eliminado, mas ficou o aterro, né? Ficou o aterro o resíduo do chorume, o próprio gás carbônico, ele, naquela região ali, ele tem um centro raio de ação de 500 metros, até um pouco mais, entendeu? E aí, a gente mesmo tem experiência mesmo distante de onde era o aterro, fazendo escavações, sentia o cheiro ainda do gás proveniente do lixo. De uma maneira mais fraca, mais sentia, entendeu? Quanto mais próximo do antigo lixão, mais forte é. Então, tudo isso é preciso fazer um estudo, além da resistência do solo, também fazer estudo se tem algum elemento contaminante ali naquela região. Isso é muito importante. Viu? Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Assim, passou tanto tempo, ninguém fala, às vezes o advogado entra ali no caso e não tem a menor ideia de como essa região, né? A região que o senhor falou é que tem perto de mim o Shopping Center Norte aqui em São Paulo, na Zona Norte, até perto onde eu estou. E sempre, todos os familiares, assim, as pessoas que moravam na região, todo mundo sabia desse lixão. Na época era um lixão, né? Desse lixão, né? Desse lixão. Hoje Fizeram já em não cima do existe mais essa lixão, né? palavra. Fizeram em cima do lixão, né? Isso aí era necessário ter feito um estudo mais profundo, né? E verificar o nível de contaminante que tem ali naquele subsolo, né? Isso não é difícil, não, né? Qualquer aparelho que detecta gás e mostra logo, né? A presença de gás. Ou senão, o próprio tive uma experiência de fazendo umas escavações, uma espécie de umas cacimbas grandes lá, para fazer um estudo de coleta de solo, e ficava bem próximo do antigo lixão. E as pessoas que trabalhavam não puderam trabalhar por causa do gás, era muito forte. Tiveram que trabalhar com máscara, e então, senão nós chega à conclusão que era melhor que não, que aquela região ali, tapamos, fechamos tudo, totalmente imprópria para fazer qualquer investimento ali, qualquer investimento. Tem que ter muito cuidado nisso, né? Porque é uma questão de saúde para todo mundo, né? Como o doutor falou, desde o início dos trabalhadores aqui até quem vai, no caso aqui do shopping, até os usuários do shopping, que recentemente já ficou fechado, porque passou por uma nova avaliação, para saber se poderia continuar aberto, se não poderia. Enfim, gera um caos na cidade, porque aquilo pode cair, né? Pode incendiar, vai atacar as vias próximas também. O meio ambiente, o pessoal dos engenheiros ambientalistas que trabalham na empresa de meio ambiente tem que justamente procurar saber o histórico da região ali. Porque se não é um lixão, não se passa assim despercebido, né? Ou se não, se na região passa aqueles tubos enormes conduzindo produtos como petróleo, ou álcool, ou qualquer gás, né? Oleoduto, qualquer coisa assim, para ver se tem algum vazamento, ou se existe aquilo ali, né? Geralmente eles procuram sinalizar, mas de repente não está sinalizado, né? Então você não pode construir nada perto, né? Tem que ficar longe. Tudo isso faz parte do meio ambiente, né? Cuidado, né? São esses cuidados
que, por exemplo, o advogado ele tem que ter na mão ali, né? Para fazer um checklist, eu falo para eles, ó, faça o checklist, fale em solo, então tem um profissional ali É, para é, cuidar tudo disso. isso tem que ter muito cuidado de sair nesse aspecto, né? E onde for os produtos que são contaminantes, não pode ser jogado em qualquer canto, né? É isso? Não pode Sim, ser o jogado. resíduo, né? Por Todos os exemplo, resíduos. um produto, essas empresas que trabalham com, com qualquer produto, tipo bateria, carregador, né? Bateria, pilhas pilhas que a gente usa, né? No relógio, em todo canto, na lanterna, pilhas, de modo geral. Essas pilhas não podem ser descartadas em qualquer canto, né? Não. Não pode ser descartado, como também celular, né? Tudo são Tudo é radioativos, né? Não pode, tem que entregar numa empresa especializada para descartar corretamente, né? E a isso. fiscalização ambiental vai por aí, saber aquela empresa onde é que ela está descartando aqueles produtos que chegam né? Porque eu, pessoalmente, agora mesmo, eu estou no meu carro, estou até com uns 3 ou 4 pilhas de eu fui num, no supermercado grande de luxo. Aí a moça disse, aqui não era. E eu digo, você tem um lugar para descartar isso? Não me dê, eu vou botar no lixo comum. Foi agora recente, não tem nem 15 dias isso. Eu digo, pois não, aí não. Aí não. Mas não, aqui não tem não. Então por coincidência, eu conheço o dono da rede. Eu disse, olha, então eu vou falar para ele, para pensar isso, que ele está errado. Depois você vê uma grande multa por isso. Não pode mesmo. Todo ambiente, todo é, é, ambiente, loja comercial, shopping, qualquer supermercado tem por obrigação de ter um lugar para descartar esse tipo de produto. Pilhas, celular, carregador de celular, tudo são elementos especiais que tem que ter uma destinação especial. E se não tiver, vai ser multado. Aí cabe ao que sabe, né? O pessoal do meio ambiente sabe disso, né? Sabe disso. Se não tiver, eu disse à moça, essa moça do caixa, ela é pobre, coitada. Digo, olha, você não vai. Eu vou falar, se eu me encontrar com ele, eu vou falar, mas pode, diga logo que seu cheiro é gente. Não pode, não, vocês não terem uma empresa dessa tão grande, então, não ter um lixo especial disso aí. Você vê, né? Aconteceu comigo há 115 dias atrás. Então, assim, as empresas não estão preparadas para isso, né? Para esse É, tema de é, ambiental em geral e nem mesmo sobre resíduos sólidos. Ninguém sabe, é um grande desconhecido, né? O quanto correto seria todo mundo, é dever, nossa, agora falando um pouco de lei aqui, é dever de todo cidadão cuidar do meio ambiente. Para isso você tem que é, saber a lei, tem que saber o que exatamente. descarta, Isso, onde descarta. Educação ambiental é obrigatório em todos os cursos, de todas as áreas. A gente até conversou disso numa live recentemente aqui com o consultor do MEC. E infelizmente a gente não sabe, né? Parece que é tudo muito nebuloso, assim, né? O caixa ali, ele não sabe o que é, tem que descartar, o que não tem, qual é a obrigação do supermercado, totalmente onde ele vai. desconhece, não conhecimento, sem a ignorância esse assunto, né? Porque agora, tem sim, aqui em Marcel mesmo, nós temos uma rede de supermercado, que tem lá, o pessoal a gente chega de imediato, já pega, já tem lá um lixeiro que é só para isso aqui, só para aquilo ali. Só para aquilo ali. É correto, né? Até aqui mesmo em São Paulo tem a questão, o órgão ambiental, a CETESB, o órgão estadual aqui de São Paulo, inclusive existe o acordo setorial. Cada setor, seja varejista, seja transportadoras, Atacadista, logística, né? cada Atacadista. setor tem o seu destino adequado, o seu acordo, digamos assim, com os seus produtos. Então, quem fabrica lá as garrafas PET, toda a Sim, sim. cadeia existe um acordo técnico entre eles que eles vão fazer esse recolhimento, esse descarte adequado. E isso para todas as áreas e provavelmente nas Alagoas também Uhum. deve dar de ter algum É. acordo nesse sentido. Aí você em São Paulo tem já tem uma política muito forte, graças a Deus, contra a eliminação das sacolas plásticas, né? Sim, E aí, geralmente, vocês até
premia de alguma forma quem leva a sua sacola para botar as suas compras. Então, que não são sacolas de plástico que vai descartar. Esses plásticos, que infelizmente aqui em Maceió mesmo, continua o plástico, sabe, liderando tudo, sabe? Isso é terrível, é terrível, não é? Isso é um dos grandes pilares aí desse grande volume de resíduos que nós temos, as embalagens plásticas, as sacolinhas, e isso foi objeto, inclusive, de várias ações judiciais, viu? Veio a Associação de Supermercados, pede, não, mas eu não vou, começa a cobrar dos clientes para vender a sacolinha, depois vem eliminar e tira, então a gente fica aqui, tem estabelecimento que você entra, você recebe a sacolinha, Luta, tem né? estabelecimento que tem que comprar. Então, o cidadão ele ainda não foi educado também nesse sentido pelo mercado. Também é. Porque o supermercado que tem que dar, a meu ver, né? Tem que oferecer a embalagem correta, né? De plástico. Agora, a justiça que tem logo de dar um prazo aí, não sei se já deram aí, um prazo de quantos anos, para erradicar completamente a sacola de plástico. Agora, isso envolve, né, uma cadeia né, de empresa, né, muito poderosa, né? É como a Braskem aqui, né? Aqui em Alagoas. Não é só Alagoas, no Brasil e por aí pelo mundo afora, que ela tem várias unidades industriais pelo mundo afora, né? Uma potência, né? Nós estamos falando de várias empresas. E aí, isso até é tema por uma outra live para a gente entender o que pode, o que não pode, quando o assunto é sacolinha plástica, porque isso já foi objeto de várias ações judiciais, ainda no dia a dia, a população Isso não aí, sabe viu? para que lado vai. Certamente tem gente com maior autoridade para falar sobre isso do que eu, né? Que eu não sou Não, engenheiro geotécnico. Eu estou falando com o conhecimento que eu tenho assim né? Do dia a sim, dia, não é? mas é esse conhecimento que vai fazer a gente, que faz todos nós, né? É, Crescemos assim em cadeia também, viu? Com é. certeza, viu, doutor? Mas deixa eu avançar um pouco mais aqui, umas perguntas que eu separei. Em todo e qualquer projeto que o doutor é contratado, que o engenheiro civil está ali presente, ele, falando de solo, ele já tem todo esse olhar para evitar danos. Ou seja, todo o trabalho feito pela engenharia já é um trabalho que, olha, aqui tá tudo certo, não vai ter problema nenhum, ou os trabalhos ele já prevêem essa margem de danos. Vamos explicar isso para as pessoas que estão começando a entrar na área ambiental, para elas entenderem como são feitos os estudos de impacto, tem lá as condicionantes, como que a engenharia hoje ela trabalha com esses riscos, para a gente poder falar, inclusive, do caso da Braskem. É. Olha, no caso, no nosso caso especial, da construção civil mesmo, a gente que a gente trabalha com solo, a gente, por exemplo, existe o processo de fazer perfurações no solo para coletar amostras. Coletar amostras. E aí, a substância que se usa de perfuração é, sempre, aqui no nosso caso, sempre é uma substância que se chama, que a gente fura o solo arenoso ou não, e fura com um produto que vai mantendo a parede do solo em pé. O buraco chama de é uma lama bentonítica. A bentonítica é uma argila, que vem você tira da própria natureza, geralmente dos ambientes que são, vamos dizer, ambiente. Mangue, sim. Tipo, não é mangue não, mas como é um ambiente que tem muita argila orgânica, que tem argiloso, que faz um ambiente, Umidade. que faz a cerâmica, né? Que sai cerâmica, sai tudo, tijolo, sai telha, né? Isso aí, então, a argila é essa. Essa é a argila que, então, esse tipo de argila, ela é dissolvida, então ela serve para perfuração. Você vai furando ela vai entrando e chama dentro, justamente com a broca perfurante, ela entra, sai na broca e volta permetrando o furo. Você vai dizer, esse produto é totalmente inofensivo, porque ele é um produto natural, do próprio solo. É uma argila.
Mas teve um tempo aí que quiseram botar uns produtos químicos para fazer essa perfuração, e não foi assim, claro, né? O meio ambiente, os ambientalistas contestaram logo e não se usa, pelo menos a gente não usa de jeito nenhum, né? A gente usa a bentonite para fazer essa perfuração, que é totalmente inofensivo, entendeu? Inofensivo. Mas é, tem produtos que realmente agridem o meio ambiente, né? Tem produtos para você não pode estar trabalhando com ele. No nosso caso, eu mesmo não trabalho com esses produtos, não. Né? Mas deixa eu lhe contar uma coisa com relação à agressão ao meio ambiente. Muitos anos atrás, faz muito tempo, muitos anos, eu tenho aí mais de 20 anos, eu tô com mais de 40 na minha área, né? E aí, eu trabalhava com sistema. Quando vai se fazer uma obra e o lençol freático está bem raso, né? Que você furou 1 metro, aí está lá que tem água lá, furou 1 metro. Você precisa fazer aquela obra, você vai fazer tem uma piscina, um decantador grande, no caso aí foi um decantador que foi chamado, mas na época eu fazia o rebaixamento lençol freático, depois deixei. E aí, a gente crava uns tubos na vertical, tubos de PVC. A gente crava uns tubos a cada tantos metros, vários tubos. Na ponta desse tubo ele é todo furadinho, a gente chama de uma espécie de chama de ponteira, é um filtro. E esses furos é envolvido com uma tela toda, uma tela mesmo que é permeável, né? Uma tela permeável. Tipo quase um mosquiteiro, como se fosse um mosquiteiro, mas só que é de outro produto, né? A gente crava isso no chão e depois liga um sistema de bomba. E a bomba suga a água que está ali. Então, você precisa baixar aquele nível lençol freático que está a 1 metro de profundidade, você precisa baixar para 3. Então, a gente bota aquele tubo lá para baixo, 3, 4 metros, e liga o sistema de bomba. Então, esse sistema de bomba, através dos tubos, suga a água e é jogado fora. Pois bem. Aí, a gente estava numa indústria, e essa indústria era a própria Salgema. Na época, não era Salgema, faz muitos anos isso. E aí, eles tinham feito, estava com esse tubo da gente cravado no chão. Até um certo ponto, estava funcionando. Aí fizeram uma limpeza lá nos tanques deles lá e jogaram essa água de lá, a água depois que lavaram aquele ambiente lá, jogaram no terreno. O terreno é permeável, o terreno é arenoso, fica beira-mar, perto do mar. E aí o sistema parou de funcionar, de puxar a água, parou. Quando fomos verificar, quando puxamos aquele tubo que estava enterrado, estava que nem um macarrão cozido, todo mole. Está entendendo? O produto químico tão violento que transformou aquele tubo rígido de PVC numa coisa como se fosse um macarrão cozido, mole, totalmente mole. Para a professora ver a agressão do que se faz. Pois é, por conta disso, essa empresa ela teve que fazer, ela tinha um engenheiro ambientalista profissional da área de fluido, ele tem curso de doutorado lá no Canadá, rapaz, e aí projetaram uma cortina de concreto profunda, protegendo toda a região por conta disso, de outras coisas mais, né? Do vazamento de problema de vazamento porque o cloro, o sódio e outros produtos mais cristais da salgema são altamente contaminantes, são muito tóxicos. O cloro é muito tóxico, né? Se você aspirar o cloro sódio, se você pegar um cloro puro, você morre, entendeu? Morre. Então, ele tiver que fazer um isolamento com uma parede profunda, uma parede, uma cortina de concreto bem profundo, para não acontecer de todo esse produto ruim fosse para o mar, né? Estava bem perto do mar, 50 metros do mar, em cima do mar, entendeu? E por aí vai, né? Tudo isso carece de quê? Então, agora, uma coisa que nós temos carência,
professora, que é trabalhando no meio ambiente, né? É um problema que espero ter melhorado. A fiscalização dessas empresas que contaminam muito o meio ambiente, as mineradoras de modo geral, especialmente, né? Já que nós temos aí as grandes mineradoras que já causaram ultimamente 3 grandes desastres. O título, eu dei uma palestra no Senado, a convite lá dos senadores e tal, Lá sobre esse problema assistindo. aqui, Marcelo. Você assistiu, não? Pois é. O título da minha palestra foi um mega acidente ambiental, social e econômico Marcel causado pela Braskem. Pois bem, o problema, a gente fala na Braskem, mas esquece os órgãos fiscalizadores. Não é, professor? Não é, professora? Sim. E os órgãos fiscalizadores? Então, a relação de compadre e comadre foi responsável por isso, professora. Porque o que ela. Quando aqui em Maceió, quando isso estourou, em 2018, quando aconteceu aquele tremor de terra que abalou prédios até a 5 quilômetros de distância, isso aí está registrado na Defesa Civil. Abalou prédio a 5 quilômetros de distância, mais ou menos isso. Então, quando estourou aquilo ali, foi chamar todo mundo, aí quando foi chamado, aí o engenheiro do meio ambiente, um dos engenheiros disse, olha, a gente não tem na nossa capacidade, não temos equipamento capaz para fiscalizar o trabalho da Braskem e do meio ambiente. Agora tem também a Agência Nacional de Mineração, que é a federal, né? E que vem essa relação de compadre e comadre há muitos anos atrás. Né? E daí o problema de Brumadinho, daí o problema de Mariana. Não é? Por final, Eles são muito, por tudo sinal, muito eu recebi semelhante, né? eu não sei se a professora conhece o livro da jornalista Cristina, não sei de quê. Cristina ela mandou para mim um livro, eu mandei para ela. Ela é carioca, escreveu um livro maravilhoso sobre Mariana. Muito bom. Eu até não estou com ele aqui, mas eu posso depois te mandar uma foto da capa do livro. Interessante ler sobre Mariana. Muito importante. Muito Então, importante. assim, Tem muita coisa interessante. eu imagino, depois eu vou querer saber, conhecer a Cristina também. É um livro até grosso. Muito bom, muito bom. Eu não li todo, não. Eu andei lendo umas partes, já foi o suficiente para dizer que o livro realmente é de valor. Cristina, eu não me lembro sobre o nome dela, mas vou mandar para a professora, viu? Para passar para os seus alunos. É um livro que vocês devem As adquirir. causas, né? O que o É, doutor acabou de dizer é que as causas desses grandes crimes é, ambientais, que infelizmente ocorreram muito próximos, né? 2016, foi, 2015, foi. Mariana, 2017, 2018, 18 Brumadinho foi aqui. e 2018, 18 foi aqui. Maceió. 18 foi a explosão, né? Foi que eu chamo de Acorda Maceió. 3 de, Muito próximo. 3 de março de 2018 foi o Acorda Maceió, que foi o tremor de terra. Foi causado pelo rompimento das colunas que separam uma mina da outra. Eu expliquei isso no Senado e posso passar para vocês de novo aqui. Viu? Ok? Quer dizer, esses três eventos drásticos, eles mostram, eles apontam talvez uma origem muito parecida, né? Essa ausência de É, fiscalização. Juridicamente, isso é estudado, isso é avaliado, isso é objeto de processo, para saber onde que foi a falha ali. Mas deixa eu só voltar um ponto. Ou seja, na confecção do estudo da engenharia civil, na elaboração de um empreendimento, na análise ambiental, no licenciamento, os danos, eles são previstos e eles são já há uma maneira de contenção deles. Mas, com o sim. passar do tempo, o exemplo que o doutor deu, os mecanismos ali utilizados, eles podem Vão ser sofrer alterações. relaxados. Vão relaxando, vão relaxando. Vão Não relaxando. O é? que eles deveriam fazer, como o doutor falou da argila, não fazem, vão inventar um novo produto Produto ali. E comercial, aí, né? Para ganhar dinheiro. só
uma fiscalização eficiente do poder público que vai acompanhar quando vai renovar a que está licença, ou até usando, antes disso, né? exatamente. Que pode É o que olhar. está usando, tem que fazer, tem esses produtos de perfuração, que diz que mas a betoneta é mais saudável, entendeu? É mais saudável. Agora, eu estava pensando aqui, professora, no caso das barragens de Romper Mariana e de Brumadinho. Está pensando, são as barragens estão lá, à vista de todo mundo, né? Está acima tá lá na superfície das barragens. Enquanto nós paramos aqui, estava lá a 1.000 metros de profundidade, escondido. Bastante escondido. E realmente tem uma difícil fiscalização, não é difícil, né? Porque eles têm porque o Ministério, viu? O Ministério de Minas e Energia, né? Eles têm sim as ferramentas, têm o conhecimento de como fiscalizar se aquela perfuração está sendo feita corretamente, né? Dentro do projeto inicial. Porque o projeto inicial, professor, a experiência mundial já é bastante calejada. E quando se projeta uma mina, quer dizer, um buraco, é uma caverna, com um diâmetro mais de 60, isso é função das camadas todinhas que tem em cima, é função da resistência daquelas rochas. E no caso aqui, eles demoraram um pouquinho, mas fizeram já em ano de 92, eles começaram em 75, 76, a primeira. Mas, na época, usaram parâmetros de outros lugares para fazer projeto. Mas depois, já em 92, quer dizer, um pouco em 92, já mediram a resistência das rochas todinha que tem da superfície até lá embaixo, até 1.000 metros, mediram. Então, já tinha os conhecimentos do diâmetro 60. Mas tem que ser 60, porque passou de 60 começa a perder a segurança. Entendeu? Isso quando eles então, fizeram. Isso, quando a fábrica foi. Foi isso mesmo. O que aconteceu foi isso. Foi que havia o projeto inicial e foi desobedecendo o projeto. A senhora falou mesmo aí. Foi desobedecendo o projeto inicial e foi aumentando os diâmetros. Né? E aí, cadê a fiscalização? Até porque, vamos deixar aqui alerta, né, para todos os cidadãos que também estão assistindo, quem está entrando na área ambiental. Professora, tem meio, tem mídia através de câmara. Dentro do câmara existe, o nome dica agora. Existe um termozinho que eu estou agora, me fugiu. Mas um termozinho muito conhecidíssimo, que desce uma câmara na ponta do e lá embaixo mede, filma o tamanho da caverna. Existe isso, fácil de você fiscalizar. Fácil. Tem. Se você de 6 meses, ou no máximo um ano, você está fiscalizando, você pode evitar uma tragédia dessa que aconteceu aqui. Entendeu? Não é verdade? Então, tudo isso, eu volto a dizer, essa relação de compadre com comadre, que existia até então. Depois que aconteceu o problema, aqui em março de 2018, logo o bom relacionamento entre o Poder Público Federal e a mineradora rompeu, né? Rompeu, porque, né? Eles tiraram, né? Saíram fora, né? O órgão fiscalizador, né? E quem sabe, né? Que tem também responsabilidade nesse caso aí, né? Entendeu? Sim. Mas é isso, é tudo uma questão de fiscalização, né? Então, meio ambiente. Então, no caso aí, o que eu fico pensando, nesse caso aí de Mariana e Brumadinho, as barragens são vistas, tá, olhos nus, né? Os próprios operários que estão lá em torno, uma barragem quando vai romper, começa a dar sinal que vai romper, né? Começa a minar pela parede, externamente, né? Alguma minaçãozinha aqui, outra minaçãozinha. Isso não pode ser. E está minando porque o solo que contém a barragem está saturando. Se saturar, perde toda a resistência. É a minha área, isso aí, né? Geotecnia. E aí, o que é estranho é isso. Uma coisa visível
a olhos nus, está na superfície. Diferente daquele Marcel que está lá 1.000 metros escondido, né? Diferente. É, Quer dizer, o povo não é, pode fiscalizar, causa né? essa O indignação, né? operário não pode fiscalizar. Até mesmo o operário, ele nem sabe que está aumentando ali e o risco que está acontecendo, né? Até ele não sabe, né? O, claro que o engenheiro responsável por Responsável. estar executando sabe sim. O tamanho que tem que ser feito e o tamanho que está sendo fazer. Porque ele recebe, tem de tantos, 6 meses, um ano, eles fazem uma leitura, inclusive para medir o volume extraído até então, até aquela data, o volume de sal extraído. Ele tem que medir lá embaixo o diâmetro que foi feito. Olha aí, sabe? Cadê a É isso que eu ia fiscalização? me perguntar. Tecnicamente, existe, então, a engenharia, ela nos dá esse conforto, essa segurança. Olha, eu, Sim, engenharia, a tem, ciência tem, mostra de tantos 6 meses é seguro fazer essa medição, porque tem. durante esse tempo não vai acontecer A nada engen- e a gente a vai reavaliar engenharia tem, depois. a engenharia tem essa ferramenta. Tem essa ferramenta de fazer essa filmagem lá, 1.000 metros afundados, mede o tamanho da caverna. Mede, entendeu? É só verificar. Está dentro do projeto inicial ou não. E aí? Não está. O diâmetro não é 60 aqui, está com o diâmetro de 90. Aí já as alturas já. Aí as alturas já rompeu Uhum. o teto da caverna, já rompeu, porque se era para 60 passar para 90, ela não aguenta. Ela rompe. E quando rompe, aí não basta nem, não precisa nem romper, professora, basta fissurar o teto da caverna. Para então, Já vai. aquela pressão que tem que estar dentro da Uhum. caverna vai embora, pode. Fugiu a pressão, aí desequilibra tudo. A camada de salgema, que é um bicho, é um animal vivo, começa a se movimentar, começa a ficar mole. Aquela camada que era tão resistente quanto o concreto bom, aí começa a amolecer, começa a fazer ficar aquela coisa, como se fosse é do mesmo, uma mareia mole, né? Sei Uhum. lá, uma coisa bem mole, vai amolecendo e vai se amolgando, vai se deformando. Vai se deformando, aí todas as camadas que estão em cima vão acompanhando, né? Vão descendo. Aí racha, aí vai bater lá na superfície, a 1.000 metros. Entendeu? Nossa, Foi isso que entendi. aconteceu. Ou seja, é bom isso para a gente explicar para todos, né? Todo mundo ter essa tranquilidade, a segurança. Olha, existe a ciência já evoluiu a ponto de evitar danos ambientais. Então, o que tem ocorrido nos últimos anos, esses casos aí, ou seja, eram fatos previsíveis. Não eram fatos que, olha, a gente nunca pensou nisso, a ciência não sabia. Não tinha como evitar, mas tinha sim. Tinha, Tinha são sim. todos fatos Tinha sim. previsíveis. Claro. Todos dizendo que tem a técnica de medir, inclusive eles medem para medir quanto é que foi tirado quando o volume saiu de sal já, eles medem para fazer os controles dele. Entendeu? Então tem o conhecimento do tamanho da caverna. Entendeu? Entendi. E isso E de maneira sabia, geral, sem pensar nesses 3 episódios, mas de maneira geral, a engenharia, a geotécnica hoje em dia já avançou a ponto de evitar danos ambientais. Ou seja, tudo pode ser calculado, previsto. Não é assim, olha, não, não, apareceu uma chuva do nada e nunca houve. Não, existe já toda uma ciência construída pelo homem que nos dá essa segurança de morar perto de sim, algum local desses. existe, existe todo Muito bom. esse conhecimento, e não é da agora não, viu, professora? Pelo menos que eu tenho conhecimento, pelo menos de uns 30 anos atrás, mais ou menos isso, já tinha o conhecimento de fazer isso. Aqui em Maceió mesmo já tenho o conhecimento de fazer essas medições. Eu tenho, eu tenho relatório aí, que é por aí de 90, já com a filmagem, viu? Então, uns 30 anos atrás já tinha, assim. Não sei se quando eles começaram já tinha, vou até verificar os meus arquivos que eu tenho aí, mas garantido de 30 anos tem. De 30 anos já tinha, já podia ser evitado há muito tempo. Porque o projeto deles, já o projeto já definido, já, o projeto de futuro definido direitinho, já pegou aí.
Na verdade, já o projeto inicial era desde 75, 76, né, pai? Há 45 anos atrás, 25, mais de 45 anos atrás, já tinha o diâmetro já de 60, não é para passar mais do que 60. Meus cálculos eram de diâmetro de 50, meus cálculos, entendeu? Mas meu cálculo estava com quase segurança bem acima do dele, bem, muito folgado, Mais né? rigoroso. Meu fator de segurança estava muito folgado. O dele estava dentro do limite, sabe? Dentro do limite. E aí, então já existia um projeto inicial a ser seguido dentro de 60. E foi seguido até alguns anos aí, até, sei lá, seguido até os anos 90, 90 e pouco. Depois de 90 e pouco, 2000 para cá, então, desinvestou, né? De 2000 para cá, esses últimos 20 anos, foi aumentando aos pouquinhos, aumentando, e chegou a tragédia que chegou, entendeu? Só para contextualizar, então, para quem talvez não conheça, nós estamos falando da tragédia de Maceió, que ocorreu em 2018. O que o doutor Abel está explicando existia desde a década de 70 uma empresa chamada Salgema, que ela foi criada, foi instalada, né, muito próximo ali ao mar, a toda a costa de Maceió, próximo Muito também à próximo, Lagoa. próximo não, professor. Na frente Na do mar. frente, Frente. Na frente, bem naquele na frente. paraíso, nesse paraíso Bem aí. na frente. Inclusive, tem o porto dela. Tem um porto, né, para exportação, né? Para Tem o porto facilitar, dela. né, essa Toda a indústria está tá, na frente do mar, da beira-mar, infelizmente. beira-mar. Agora os poços, né, as minas ficam mais ou menos, fica no outro lado, fica a 2 quilômetros na lagoa. Perto da lagoa, É outro também paraíso. também um ambiente para como é que chama? É um ambiente estuário, ambiental, né? Um ambiente que jamais devia ser tocado. Exatamente, é uma área de Fica a preservação. 2 quilômetros a mina, 2 quilômetros. Aí o sal é transportado, um tubo, né? Por tubo, né? Para o litoral. Então, são minas. O que essa empresa faz? Ela retira sal do interior do A solo, 1.000 metros de profundidade. 1.000 metros de profundidade, imagine isso, que é o chamado sal gema. Tem nada a É. ver com ovo, tem nada a ver com gema, tem a ver com cloro, com sal, né? Cloreto de sódio aí. Isso, E esse cloreto de sódio. químico é muito valorizado no mundo inteiro. Essa empresa nasceu na década de 70, na época em que a gente não falava tanto dessa proteção ambiental, e isso tudo é muito questionado, né? Quem é que formou-se, o que aconteceu na época. Inclusive, esse livro eu recomendo a todos que leiam, que entendam. Quem quer ser advogado ambientalista no Brasil tem que entender o lado A e o lado B que vocês apresentaram aqui sobre o Salgema de Maceió, exatamente o que a gente está falando, tanto o doutor Abel quanto os seus colegas, que são os protagonistas de toda essa história, porque são os profissionais de Maceió. Eles que acompanharam ao longo de todas essas décadas, quem até o seu amigo aqui que esteve junto à Secretaria Ambiental, que a gente pode dizer assim, né? Na época, e toda a poesia que ele escreve, toda a controvérsia que ele apresenta dessa história. Então, era uma empresa que extraía, né, o salgema. Doutor José Geraldo, na época, o meu colega e amigo, José Geraldo Marques, né? José Geraldo, doutor Geraldo Marques, ele foi, na época, ele era do Estado, tinha como se fosse o secretário. Ele era secretário de uma secretaria. Não existia Secretaria do Meio Ambiente, mas já existia um órgão que já cuidava disso. E ele era responsável desse órgão. Ele protestou, ele não assinou a liberação da instalação da Salgema, da indústria, né? E terminou, botaram ele para fora, né? Porque ele teve que sair daqui de Alagoas, mas ele foi o primeiro a protestar contra a instalação do Salgema. Já falava o que poderia acontecer já. Já previu. Você já falou com ele? Já entrevistou ele? Ainda não, quero falar com ele, porque depois que eu li, com aquela poesia que ele escreveu,
Ele Nossa! é um poeta, ele é um Encantada. poeta, ele é um poeta. Ele pertence à Academia Alagoana de Letras, inclusive. Ai, que bacana. Também pertence, também, tem outra academia que ele pertence, que eu pertenço também, sou ligado à Academia de Cultura. Mas ele Então, é bom, já tem o telefone dele, já? não, depois só me passa. Vou passar, depois eu passo para a senhora. Essa é gente finíssima, viu? Gente Eu finíssima. adorei. Ele é muito Adorei. bom. Quero ler esse livro. Ele tem uma base, ele é um cara muito culto e bem preparado, viu? Ele estudou em Bom, todos Harvard, vocês. fez PhD lá, é bom, ele é muito bom. Em Harvard, né? Ele fala. É um grande amigo meu, viu? Eu Nossa, vou passar fantástico. o contato dele, ele Sim, vai falar. porque é muito importante as pessoas entenderem essa formação, né? A gente está falando de órgão fiscalizador. Como que isso é criado no Brasil, né? Acho que E no esse caso, exemplo dele é muito meu significativo, né? professor, vocês não podem deixar de ouvir, porque ele é justamente um especialista muito conhecedor profundo do meio ambiente, Sim. inclusive desse problema da sojema. E de outros problemas mais, ele é muito conhecedor profundo do meio ambiente, viu? É a pessoa certa para falar com vocês também, muito Com certo. certeza. Mais certo que eu. Eu sou mais Imagina, da parte técnica, né? claro. Entendeu? E aí eu quero também, por favor, para a gente poder ir terminando, porque estamos terminando com pouco tempo, qual que é o futuro? A gente falou, então, da importância da Assim, profissão, como que um engenheiro trabalha. Nesse caso da Salgema e outros semelhantes, existe uma perspectiva de nos mantermos a salvo disso? Ou seja, tem como consertar, digamos assim, olha, esse... o problema aqui no Maceió está sendo consertado, né? Aos pouquinhos eles estão. Quando lá em 2018 eu fui chamado para dar muitas palestras em condomínios, em praças públicas e tal, na região, me perguntavam, qual é a solução, professor? Isso aí, diga, a solução é tapar as minas, é fechar as minas. Eles estão fazendo. Eu pedia que fechasse com pedregulho, alguma, mas realmente, ou pedrisco, né? Ou, tem até uma G, tem uma brita, chama de brita zero, pedrisco. Quando a brita, para ele, pegaria muito caro. Então, estão preenchendo com areia. Aí também resolve, só que a areia fica muito fofa lá embaixo, né? Demora muito a adensar, deu a ficar comprimida, né? Dá a previsão, professora, para realmente nessa parte, agora na parte que estão as minas, né? Onde estão as minas só. Nos bairros arredores, isso aí já está praticamente estabilizado, está quase estabilizado. Falta pouco para estabilizar, entendeu? Mas não tem nenhum risco de haver afundamento nos bairros, né? Agora, na região das minas, sim. Já vai, mesmo enchendo as minas, como está sendo feito, esse lugar ainda vai descer mas durante mais de 10 anos. Tem uma empresa holandesa que fala até em 30 anos. Mas outras falam em 20, né? Eu previa mais de 10 anos já. Ainda vai descer uns 2 metros a região. 2 metros. Imagina que é 2 metros. Já desceu 2. Vai descer mais 2. Desceu 2 nos últimos 15 anos. 15 anos. E agora vai descer mais 2 ainda. Agora, não, porque isso aqui é assim. Tá vendo aqui que eu tô falando? É assim, né? Aqui tá, as minas estão aqui, né? As minas, então, isso aqui foi afundando assim, tá afundando assim, certo? Os bairros estão aqui de lado, os bairros estão de lado. Do lado é a lagoa, do outro lado é o Pinheiro, no caso. Então, isso aqui está afundando, isso aqui, os bairros está ficando, né? Graças a Deus, está ficando. Porque o fundamento é mesmo nas minas. E as minas estão assim, né? Estão ao longo de uma margem da lagoa e no pé próximo à barreira, mas ela está afundando e agora o afundamento é milimétrico. Não é afundamento de grandão, não, é Não dá bem para sentir, né? de milímetro mesmo. Assim, atualmente está na faixa de uns 25 centímetros por ano, entendeu? Por E é ano. no Isso aí vai terreno, dar. dá É. pra sim, né? Então dá uns 2 centímetros por mês, mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Mas isso aí está afundando. Mesmo enchendo as minas, como a areia é muito fofa, fica muito fofa, então enquanto ela não comprimir, vai continuar deformando. Isso aí. Então, eu já disse, prevenção tem sim, é não permitir que tem os órgãos, tem que ficar ali
acompanhando o diâmetro está sendo feito. Se fizer feito o diâmetro do feito projetado, não acontecia nada disso. Estava tudo lá quietinho. Tudo estava quietinho, porque o cálculo é feito em função da resistência de todas as camadas. Então, se você segue aquele projeto inicial, você mantém a segurança. Então, não ia dar a pressurização da caverna ia continuar lá firme e segurar, não é permitir que a rocha salgema fosse deformando, entendeu? Então, hoje, né, eu não acredito que vá em outro lugar fazer isso e não haja uma fiscalização rigorosa para não permitir que faça maior do que o diâmetro estabelecido, entendeu? E o cálculo desse diâmetro tem que ser fiscalizado por empresas categorizadas. Que tem, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a CPRM. CPRM é uma empresa muito capaz. Tem mais de 50 engenheiros de Minas, geotécnico, tem engenheiro ambientalista, né? Tem engenheiro de toda forma, geólogo especial, geólogo geomecânico. É uma empresa grande e altamente especializada. O pessoal com formação maravilhosa aqui do Brasil e fora do Brasil, entendeu? Então, o pessoal que, pegando o projeto da empresa dela, sabe dizer, não, uma empresa dessa tem que passar por um órgão que tenha uma empresa como essa à sua disposição. Ela pertence ao Ministério de Energia, né, CPM. Foi ela que veio aqui em Maceió. O problema, né? Você sabe, né? Quando aconteceu? O acordo da Maceió foi em março de 2018 e ela chegou aqui em junho de 2018 e começou esse trabalho. Em menos de um ano ela deu o diagnóstico, né? O relatório, dizendo que tudo que está acontecendo era Salgema, era Braskem. Entendeu? Então tem todos os meios de feito o projeto, vai acontecer uma mineração em tal lugar. Cadê o projeto? Aí tem uma empresa como a CPM, que é do governo, é uma estatal, mas é do governo, que tem condições de dizer presta ou não presta, libera ou não libera. Pronto. E aí, quando liberar, tem que ter um órgão do governo sério, acompanhando se vai fazer do tamanho que foi dito, que foi projetado. Pronto, é isso, só isso. É de prevenção. Isso é a segurança. Ok? Para a gente terminar, para os advogados aprenderem, onde que eles buscam engenheiros como o senhor, engenheiros especializados? Aonde que está isso? Aconteceu um crime, de repente, numa empresa, ou ele está avaliando uma empresa, quer entender melhor, aonde que ele pode procurar um profissional especializado? Olha, tem os sindicatos. Tá. Sindicatos, aqui, o Sindiscom. O Sindiscom é um órgão que tem. É o órgão que tem os engenheiros lá, né? Tanto os engenheiros ambientalistas, engenheiro civil, engenheiro geotécnico. Tem todo o engenheiro está lá. Então, o sindicato pode indicar, inclusive, o próprio CREA também. Todos os engenheiros registrado no CREA. O CREA também é o CREA faz essa indicação. Que na OAB, por exemplo, não faz. Isso. E tem exatamente. E tem também a própria universidade. Na UFAL a gente tem, sim, os cursos de engenharia ambiental. Uhum. Na minha matéria de geologia e de engenharia, aí tinha alunos da engenharia, da geologia, tinha alunos também da ambiental, engenharia ambiental. Eles se juntavam lá e recebiam aula de mim nessa fase. Aí, eu passei para a professora a capa daquele livro, né? Esse livro fantástico também, que eu já gostei. Esse livro é muito bom. Aí lá nesse capítulo que eu falei, lá no capítulo 31, 32, né? Tem não só né, o conhecimento que qualquer advogado pode pegar isso aí que vai entender. E tem também, inclusive, as leis. Tem as leis aí, né? Isso aí, muito pronto, exatamente. Esse livro aí é maravilhoso. É lá o capítulo 31, 32, 33, parece. Tem tudo que um advogado pode precisar. Viu? Foi para isso que eu... Isso, exatamente. Vai falei que ele vai adorar. E, olha, eu lecionei essa matéria aí uns 5 anos. Eu adorava, porque isso aí é uma verdadeira cultura. Os meninos gostavam também muito, porque eu via... Tem um conhecimento muito geral, fala de muita coisa maravilhosa, entendeu? É um conhecimento maravilhoso, entendeu? Muito bom. Vai valer O ambiente é isso, né? É complexo, é amplo.
Se você tiver um tempinho, dá uma folheada lá nesses capítulos, leia, você vai gostar também, vai gostar, viu? Vai gostar, tá? Com E a certeza. senhora, como advogada, especialmente o capítulo 32, 33, lá, eu acho que é outro cadeiro. Está lá as leis todinhas ambientais, viu? Tá? Do meio ambiente, tá Que bom? bom, olha. Professor, doutora Bel, muitíssimo obrigada pelas indicações do livro, pelos livros, por tudo que construiu, por toda essa orientação aqui, essa aula que nos deu. Que bom que eu consegui aprender também, todo mundo que está aqui, os advogados que querem entrar na aula, também conseguiram ficar mais próximos da engenharia. Não é mais um bicho-papão, porque você explicou tão Não, bem não é. aqui, né? E a gente, às vezes, assustado, assim, não é minha área, não sei, é de exatas, não. Mas olha só como tem tanto É, material rico como a gente trabalha junto, né? tem. E procura também, além do sindicato, né, que tem lá os Tá. engenheiros, qualquer sindicato vai dizer, fulano, 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 o CREA também, tem também para a universidade, né? Que tem aqueles que estão saindo ali, né? Muito importante. Agora, não esqueça de convidar o professor José Geraldo Sim, para falar sobre meio ambiente, viu? Ele vai adorar, ele vai adorar. claro, Ele é porque muito bom, ele é muito bom, viu? que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada Por por nada, toda essa aula. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por obrigado. ter reconhecido o crime ambiental e por ter contribuído tanto, né? O senhor contribui tanto, explicando, é incansável nisso. Depois de 2018 até hoje, o senhor está sempre aí à disposição, explicando para as pessoas o que aconteceu, como é que foi o crime, como que a engenharia pode ajudar e como dar essa segurança para todos nós, cidadãos, que independente de estarmos em Maceió ou não, nós vivemos isso junto, nós ainda vivemos, e quando afeta um, segundo alguém nesse planeta tem algum problema ambiental, todos nós temos juntos. Então, doutor, muito obrigada, um ótimo trabalho. Estou aqui à disposição sempre que o doutor precisar, tá bom? Em breve estarei aí para conhecê-lo pessoalmente, para lhe dar um abraço Será à um Ana prazer. Paula. Será um prazer não só a senhora, como todos que vieram aqui, será bem recebido, viu? Que bom. E também Muito muito obrigada. obrigado Quero pela conhecer. oportunidade de expor os conhecimentos, né? De informar. Muito obrigado também, viu? Obrigada, viu? Tudo de bom, boa noite, Boa noite até a a todos, né? próxima. Pode contar sempre comigo aqui, viu? Pode Tá, muito contar, obrigada. certo? Tá Contaremos certo? sim. Obrigada, viu, professor? Vou estudar Tá e depois bem, lhe falo os tá bom. livros. E muito Não esqueça obrigada de pelo chamar o professor. presente, eu adorei. Obrigada, viu? Obrigada a todos que ficaram, a todos que vão assistir depois essa live. E assim, né? Depois de tanto conhecimento na área da engenharia, vocês, advogados ambientalistas, estão mais tranquilos, já sabem onde reconhecer um profissional, aonde acessar, aonde encontrar e como que é feito esse trabalho junto com a engenharia, seja para prevenir danos, seja para solucionar algum danos e seja até mesmo para implantar a jornada ESG aí na sua empresa que passa para entender o solo, um rico bem ambiental de todos nós. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau. Já venho, Tchau, tchau. professor. Obrigada.